Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma visão bíblica do fim dos tempos. Você já parou para pensar o que vai acontecer no fim dos tempos? Você já cogitou essa ideia de que haverá um final dos tempos? Se você é cristão e tem caminhado com Deus, estudado a palavra de Deus, com certeza de alguma forma você já deve ter tido essa curiosidade ou ouvido alguma pregação ou algum estudo ou no meio de alguma palavra alguma indicação de que ocorrerão novos tempos ou que os nossos tempos que estamos vivendo irão chegar ao fim. Pois bem, na teologia nós chamamos essa área de estudo de escatologia, que significa o estudo das últimas coisas, ou o estudo daquilo que vem no final. E existem algumas linhas da escatologia distintas que nos fazem ter uma visão completamente diferente e uma expectativa completamente diferente do que será de fato então esse final dos tempos. E estou gravando esse vídeo hoje especialmente por causa que há uma visão incompleta ou talvez até mesmo distorcida, julgo eu, da palavra de Deus sobre essa expectativa do final dos tempos. Vamos falar então de duas grandes visões bíblicas sobre o final dos tempos hoje nesse vídeo. A primeira visão que eu quero te apresentar é a visão futurista, que é a visão mais comum no meio cristão, especialmente no século XX e no século XXI. O que a visão futurista diz e por que ela é chamada de futurista? Porque se pegarmos os principais textos proféticos sobre o que se imagina ser tempos do fim e colocarmos eles todos no futuro, ou seja, todos numa perspectiva de que ainda não aconteceu nenhum desses sinais, nós vamos entrar nessa visão futurista, que pega especialmente o capítulo 24 de Mateus e o livro de Apocalipse e coloca todos esses escritos bíblicos numa visão futura, como se nada disso tivesse ocorrido até hoje. Qual é a grande questão dessa visão escatológica futurista? É de crer, por exemplo, que fome, pestes, guerras, terremotos vão ser sinais do fim dos tempos. O aparecimento de uma besta ou de bestas, o anticristo surgindo e diversas outras coisas que estão contidos nesses textos e em alguns outros textos bíblicos com esta ideia pré-concebida são tidos como sinais do fim dos tempos. Então, quando nós vemos, por exemplo, como estamos vivendo agora, alguma epidemia, rumores de guerras, nós temos a normalidade de pensar que isso são sinais de Deus para que venha o fim dos tempos. O que estamos dizendo como fim dos tempos? Na verdade, os tempos mudam e já mudaram diversas vezes na história da humanidade. O que nós estamos chamando aqui de fim dos tempos nada mais é do que a expectativa de que Jesus volte. E quando Jesus voltar, os tempos vão mudar. A forma de Deus se relacionar com os seres humanos vai sofrer uma nova alteração. Haverá um final deste tempo que estamos vivendo. Sobre isso, nós temos um texto bíblico, que está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Diz assim: Tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, e que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então a grande questão, a grande chave para esperarmos tempos de fim, ou um final deste tempo que estamos vivendo, é a volta de Cristo. Para o cristianismo, o final dos tempos ocorre quando Jesus regressa à Terra, então, novamente. E isso está muito claro nesse texto que nós lemos. A grande questão, então, é quais seriam os sinais ou eventos que precisam acontecer para que Jesus volte. E essa visão futurista, que é a mais comum no cristianismo nos últimos tempos, ela tem dito que são os sinais descritos por Jesus em Mateus 24 e praticamente todo o livro de Apocalipse. Hoje eu quero te apresentar uma visão diferente, uma visão que se chama preterista parcial, que significa o quê nesse sentido que estamos abordando? Que grande parte daquilo que foi dito em Mateus 24 e também no livro de Apocalipse já aconteceu.
já ocorreu sobre a terra e sobre a humanidade. Que estaríamos falando de outros fatos e não necessariamente da vinda de Jesus. Quando você começa a pensar dessa forma, eu sei que pode doer um pouco nas convicções que nós temos há tantos anos como cristãos, mas quando começamos a pensar dessa forma, muita coisa muda na concepção que nós temos sobre o que é necessário para que o Senhor Jesus volte ou para que cheguem os tempos do fim. Especialmente uma coisa muito importante que eu quero te falar agora. A visão futurista de final dos tempos é uma visão pessimista. É uma visão derrotista. É uma visão que a igreja se imagina sendo derrotada por um possível anticristo, sendo derrotada por bestas, sendo derrotada e vitimizada na sociedade. E a visão preterista parcial, ela é uma visão conhecida como uma escatologia vitoriosa. Uma escatologia em que a igreja se levanta, constrói um futuro com o Senhor Jesus ao longo da história, por meio da implantação do seu reino, e no final de tudo isso, Jesus volta. Eu quero te dar alguns textos que vão embasar essa corrente teológica, porque esse também é o meu pensamento e talvez possa estar contribuindo muito na maneira como você enxerga a vida e planeja as coisas de futuro. Vamos ver então Mateus capítulo 24, versículo 22. Jesus havia dito diversos sinais de guerra, de pestes, de fome, de tribulação. Contudo, depois que ele profetiza esses sinais, ele diz o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. O que isso significa, pessoal, no entendimento da visão preterista parcial? De que muitos outros dias e outros tempos aconteceriam depois desses sinais que Jesus predisse. Isso está dizendo, provavelmente na nossa interpretação, sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, que foi um sacrilégio, foi terrível para a humanidade, especialmente para o povo judeu. Jesus disse que aqueles dias precisaram ser abreviados para que pudesse haver sobreviventes. Ou seja, houveram sobreviventes e a história continua. Então, de acordo com a visão preterista parcial, o que é necessário acontecer para que venha o final dos tempos e para que Jesus volte? Eu vou te dar alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Atos capítulo 3, versículo 21, que diz assim: é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Ainda, 1 Coríntios 15, 24 e 25, diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Veja muito bem, claramente, o que está sendo dito aqui sobre o final desse tempo que estamos vivendo. Que Jesus precisa reinar até que todas as coisas sejam restauradas. E Jesus irá estabelecer o seu reino até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E se Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, da igreja nessa terra, e a igreja é o seu corpo, nós somos o seu corpo, essa expectativa agora de futuro muda completamente. Porque nós somos responsáveis por fazer com que o reino de Deus se manifeste, fazer com que essa terra seja restaurada, fazer com que toda autoridade e domínio seja sujeito ao nome do Senhor Jesus. Então veja o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Essa visão escatológica preterista parcial, ou melhor, da escatologia vitoriosa, não está esperando o anticristo, não está esperando que uma besta se levante, não está esperando sinais de destruição para que Jesus volte. Está sim trabalhando, se preparando, agindo para estabelecer o reino do Senhor Jesus, que é o nosso cabeça nessa terra, para restaurar os projetos de Deus em todas as esferas da sociedade e destruir toda a autoridade, todo o domínio, todo o poder que se levante contra o reino de Deus e contra o Senhor Jesus. Então, qual seria o sinal da vinda de Cristo? Qual é o sinal que nós temos que esperar para que Jesus volte? Deixa eu te falar algo surpreendente talvez para você. Nenhum sinal. Quando nós vemos Jesus falar da sua própria volta, veja comigo, Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 39. Diz assim:
Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então perceba, nós como povo de Deus não temos que estar correndo atrás de sinais, não temos que ter medo do mal que se levante e que reine, não estamos esperando que anticristo venha com governos mundiais para derrotar a igreja, porque isso não tem um panorama bíblico correto na minha interpretação. Nós precisamos sim nos levantar, nos manifestar como filhos de Deus, trazer o seu reino, trazer o domínio do Senhor Jesus sobre essa terra, na esfera de ação que o Senhor nos confiou, naquilo que Ele colocou na nossa mão, na autoridade que Ele tem te dado para fazer e viver nessa terra, a fim de preparar a vinda do Senhor Jesus. O dia e a hora, não sabemos. Todo dia é dia de trabalharmos para o seu reino. Todo tempo é tempo de prepararmos a volta de Cristo, porque a vida estará ocorrendo de forma normal e, de repente, o Senhor Jesus voltará. E voltará com o seu reino estabelecido nessa terra. Nós teremos novos vídeos sobre esse assunto. Deixe dúvidas aí nos comentários, eu sei que surgirão algumas dúvidas e vamos desenvolver juntos algumas coisas sobre escatologia. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo 2 livros muito importantes sobre essa linha de pensamento que estão editados em português e vão te fazer crescer muito nesse assunto. Que Deus te abençoe. Até mais.